Terrorize Pain também é um pouco mais antiga a história dele. Sempre tive a vontade de ter um fanzine. Eu criei um quando cheguei em Rio Preto, mas ele não saiu da ideia. Porque quando eu vim mudar para cá, eu estava trabalhando e estudando, meu foco era total nisso, né? E os cursos também e tal. Eu dei o nome de uma música do Necrofagia chamada Bonnie Cancer. Cheguei a fazer um flyer. Naquela época eu me comuniquei com bandas como o Nest Savage, o Parricide, o Nomad, o Massacra. E guardei um pouco desse material, né? Inclusive eu consegui resgatar uma parte desse material e estou bolando um número novo que vai ter um pouco desse material mais antigo do final da década de 90, da década de 80, pro início de 90, e depois quando eu retomo ele. Ao retomar, eu já não quis voltar mais com o nome Bonnie Cancer para não ficar datado. Coloquei o nome de A Terrorize Pain. Na época eu tentei coletar alguma coisa, inclusive Velani me deu uma série de material, de pastas, e inclusive veio um fanzine dentro, muito massa, que era o Exorcise Zine. Tô com essas cópias aí, inclusive guardado até hoje. O Zoca me deu uma série de materiais na época, o Babu também deu uma série de materiais para que eu começasse a iniciar esse processo, né? Então eu comecei a retomar essa tonelada, né? Tinha já um certo conhecimento, mantinha esporadicamente um contato ou outro com as bandas maiores, né? Até as bandas do Brasil também, frequentava fã-clube de Sepultura, escrevia, tal, Sarcófago. Mas a ideia do fanzine mesmo, ela ocorre no final de 94, quando eu retorno para cá. Mudo para cá até vindo mesmo para montar também a banda, né? Que já era essa vontade. E querendo iniciar esses trabalhos, chamei o Evandro, né? Que era um amigo da época e já conhecia desde o final da década de 80 também, pra gente iniciar esse trabalho aí, né? Então saiu o primeiro número, se não me engano, acho que 22 páginas. Aí o segundo também já dobrou, o terceiro dobrou, o quarto dobrou. E coisa delicada, assim, descolar um computador nessa época era complicado, alguma coisa era batida em máquina ainda. Mas eu me focava mesmo nos contatos. Eu quis na época, assim, eu acho que um dos maiores loucuras, eu falei, não, vou fazer o fanzine com mais página, com mais informação. Eu acho que na época eu calculava Brasil e também exterior. Acho que meio, né? E no exterior a gente sempre tomava uma certa bronca, né? Porque França, Bélgica, Alemanha, qualquer país que seja, a língua inglesa é o básico, né? Para se fazer o entendimento dos materiais. Então era muito cobrado por isso, né? E era um pouco remota a ideia de se criar porque já era muito difícil fazer o fanzine, né? E o Evandro foi peça fundamental, fala isso aí onde eu estiver, em qualquer momento, ele foi peça fundamental, porque naquela época só ele tinha um computador, né? Pra você fazer uma impressa e tal, então a gente dividia, ele fazia metade das traduções que ele adorava, fazia até para aprender o inglês, eu fazia uma outra parte também para desenvolver, mas mantinha contato e fazia os gastos, né? Teve época assim na minha vida receber 5, 6 pacotes num dia, né, em números. A gente não tinha também muito problema de taxa alfandegária, não era tudo que pegava assim, né? Praticamente foi muito pouco, era um ponto positivo na época até. Que foi que eu soltei um outro na véspera do Avalanche, né? Do Avalanche de 1999. E eu tava com uma gama de material e queria fazer alguma coisa rápida, não faz uma coisa pensada, tinha uma verba boa para poder fazer. E aí a ansiedade atropelou o projeto, acabei fazendo um fanzine de ofício profissional, né, em offset, com 62 páginas e virou uma espécie de um catálogo, só com fotos, né, então você não tem nada de conteúdo, né. De certa forma um pouco de arrependimento, porque dava para ter feito um trabalho muito superior com todo o material que tinha, mas a pressa acabou atropelando, né. Mas basicamente sim, eu considero, acho que o quarto número, assim, o topo das informações. Na época é o Immolation que está na cara. 3 meses atrás eu decidi fazer um outro número, sem compromisso, com essa questão, com um pouco do meu tempo. Estou convidando algumas pessoas ainda para poder me ajudar a escrever, a garimpar um material que eu tenho. Estou com mais de 2.000 cartas com materiais, etc, tá, com fotografia, não quero nada de internet. Você vê, por exemplo, hoje revistas que nem a própria Terrorais aí compilando material de internet, né? Quando eu coloquei inclusive material meu em alta resolução na internet, eu fui ripado, que eu tenho coisas exclusivas de bandas maravilhosas como Necrophobic, Unsigned Rights, Unleashed, ou Pop Immolation. Eu parei de fazer isso e tentar produzir um book aí entre 600 e 800 páginas, com parcerias do exterior.